Nosso bate-papo de hoje é um dos meus temas quentes, assim, inclusive para a prova do Tego, mas para o dia a dia, né? Vamos trocar bastante informação legal. Sangramento da segunda metade da gravidez. Eu acho que principalmente para a gente conversar aqui e dividir sobre como fazer diagnóstico no pronto-socorro, né? Sem aumentar riscos aí para as nossas pacientes e para a gente clarear bem as diferenças entre as etiologias, né? Porque sangramento da segunda metade da gravidez é aquele franco desespero. Toda vez que quem já deu plantão aí em pronto-socorro sabe que a paciente que sangra e já tá com uma barriguinha, né? É aquela paciente que vai chegar muito desesperada no PS. Aí a ansiedade da paciente, junto da ansiedade de toda a equipe multidisciplinar, acaba fazendo o clima ficar muito tenso, né? Porque sangrou é uma coisa estranha. E sempre é legal a gente lembrar que uma gota de sangue cora 1 litro de água, né? Então, mesmo quando ela sangra muito pouquinho, na hora que ela chega lá no pronto atendimento, ela tá desesperada, muitas vezes achando que tá em hemorragia. E aí, ansiedade, nervosismo, a pessoa e o acompanhante, né? Normalmente chegam bastante ansiosos. Legal, bem-vindos. Tá entrando um pessoalzinho aqui, legal. O César tá aí. JB, Adra, Neto, Livinha, Pedro, sejam bem-vindos. Beleza, gente? E aí, vamos falar um pouquinho então das hemorragias da segunda metade da gestação, uma das principais causas de busca ao pronto atendimento e na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das coisas que mais gera ansiedade também aí na equipe multidisciplinar que vai atender essa paciente, porque ninguém gosta que sangre, né? Sangramento assusta e a gente tem algumas etiologias tão graves que podem abrir o quadro com um sangramento vaginal que sempre todo mundo fica alerta. E é uma das coisas que mais faz a gente ficar inseguro e muitas vezes faz tomar uma decisão de resolução de uma gravidez prematura, às vezes por conta de ansiedade, né? Não sei se vocês têm essa impressão também, mas às vezes chega uma paciente com 30 e poucas semanas, sangrou, deu aquela angústia, ficou na dúvida. Muitas vezes o obstetra tende a resolver essa gravidez e muitas vezes por via alta, né? Por via operatória, por cesariana. E muitas vezes quando a gente para pra pensar depois, a gente fala, Cacilda, será que precisava? Não sei se vocês se sentem assim também, porque realmente assusta. Então, começando aqui com alguns dados de epidemiologia, é uma das principais causas de internação de gestantes, tá? No período anteparto. E isso eu não acho nem um pouco errado, não. Muitas vezes chega uma paciente sangrando, a gente tá no local que a gente não tem acesso a exames, ou a gente ficou naquela dúvida, o ideal é que a gente interne mesmo e deixe essa paciente em observação para que a gente não coma bola, né? Porque às vezes é uma placenta descolando, ou às vezes é uma placenta prévia, que mesmo que tenha esse início de sangramento e logo na sequência desse sangramento ele pare sozinho, a gente não sabe como é que ela vai estar na casa dela, né? Então, às vezes, deixar essa paciente em observação é uma coisa que vai bem. Mas aumenta muito morbidade e mortalidade materna e fetal também. E aumenta muito os partos operatórios, como eu tinha dito antes, né? Porque sangrou, deu agonia, será que dá pra levar via baixa ou não? Muitas vezes aquela ideia, né, de vamos resolver, vamos operar. Então aumenta muito os riscos de parto operatório. E falando ainda sobre os partos cesarianas, acaba que vira um risco muito maior para próximas gestações para essa paciente, né? Falando que o número de cesáreas tem tudo a ver com o risco de você ter uma placenta de inserção baixa ou placenta prévia na próxima gestação, né? Então é um ciclo vicioso. Sangrou, ganhou uma cesárea, engravidou de novo, a chance de ter outra cesárea é elevadíssima. E aí aumenta o risco de placenta prévia e a gente fica nesse ciclo vicioso que aqui no nosso país a gente consegue ver muito, infelizmente, né? Pelas altíssimas taxas de cesárea que nós temos. Pra vocês terem uma ideia, 3% das gestações evoluem com sangramento da segunda metade da gravidez. Então é coisa pra caramba, coisa pra caramba. Pensando aí que numa maternidade de alto volume, a gente vai acabar atendendo aí mais de 100, 120 fichas num dia. Pensa aí que
3 delas poderiam ser sangramento da segunda metade, é coisa pra caramba. E o que é interessante é que sangrar leva a paciente a buscar o pronto-socorro quase que imediatamente, né? Às vezes rompe bolsa, ou ela tá com um pouco de cólica, ela dá aquela enrolada, às vezes em casa, ou se ela tem algum sintoma que não é tão assim, mas sangue assusta. Então, por um lado, isso é bom, sangrou, assustou, já correu no pronto-socorro. Eu costumo brincar por algumas vivências minhas que tem o sinal da camisola positivo no meio da madrugada, que quando você abre uma ficha de pronto atendimento no meio da madrugada e você vê a pessoa entrando de camisola porque ela nem se trocou, é porque tá sangrando. Porque assusta pra dedéu mesmo, né? Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar pra todo mundo, e eu acho que é mais ou menos claro isso na maioria dos colegas, é que frente a uma paciente com sangramento da segunda metade da gestação, nós precisamos respirar fundo e lembrar que ninguém vai sair tocando essa paciente. Então, toda vez que a paciente tem uma queixa de perda de sangue ou de líquido ou qualquer perda via vaginal, a gente precisa fazer primeiro o exame especular. Ai, Má, mas por quê? Eu vejo que a calcinha dela tá com sangue, então tá sangrando, né? Não, gente, a gente precisa fazer o especular. Porque às vezes o especular é o suficiente pra gente dar o diagnóstico, né? Então pode ser um sangramento de colo, ela pode ter um pólipo, ela pode ter um ectrópio, ela pode ter tido relação sexual e aí tem aqueles vasos mais expostos e sangra, né? Isso o especular é o suficiente pra gente conseguir diagnosticar. Também pra gente saber se o sangue tá saindo realmente da vagina, né? Porque às vezes ela pode ter sangrado pelo reto e ela não consegue identificar de onde é que tá sangrando. Ou pela uretra. Pode estar com uma pedra no rim, ela pode estar com uma infecção urinária e ela pode estar sangrando da uretra. Então, sim, chegou sangrando, passou o espéculo e olha, o sangue tá vindo dali, tem alguma coisa naquele colinho do útero que me chama a atenção que pode estar sendo a causa do sangramento ou é lá de cima? Se for lá de cima, aí a gente para, respira, não sai tocando também. Perfeito? Bom, das causas principais de sangramento da segunda metade da gestação, tem aquelas clássicas que a gente vai falar com certeza mais profundamente hoje, que é placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, né? Então são as duas que a gente tem que sempre pensar. Mas, dependendo da situação que se encontra a paciente, se ela tá em trabalho de parto, por exemplo, se ela tem algum histórico específico, a gente tem que lembrar da rotura uterina, tá? E a gente tem que pensar também em rotura da vasa prévia, principalmente se ela tem amniorexis aí associado ao sangramento. Então, às vezes, uma paciente tem uma vasa prévia, não foi diagnosticada a ultrassom, ou ela não conseguiu fazer muitos ultrassons ao longo da gestação, tem que vir na cabeça, então, sempre placenta prévia e DPP, e aqui tem que deixar ainda na caixinha do neurônio rotura uterina e rotura de vasa prévia para a gente conseguir focar a depender de qual que é a história da paciente, né? Mas ela pode ter uma cervicite, um pólipo cervical, ela pode ter um sangramento do próprio esvaecimento do colo do útero, né? Dependendo. Ela pode ter um câncer de colo do útero. Sim, eu já fiz diagnóstico de câncer no colo do útero na gravidez de paciente porque eu passei o espéculo. Muitas vezes, gente, por mais que pareça meio assustador, muita paciente nunca foi examinada ao longo do pré-natal. Ela tá fazendo pré-natal, mas ninguém passou um espéculo para poder olhar para o colo do útero dela. E aí você passa o espéculo e você vê lá uma maçaroca ulcerada, cheio de neovascularização. E eu já, infelizmente, fiz diagnóstico de câncer do colo do útero dessa forma. Então, a paciente gravidaça e uma massa. Ela pode ter um trauma vaginal, gente, de qualquer forma também que pode sangrar, mas aí é menos frequente. Bora começar, então, para os temas mais específicos. Primeira coisa, alguém aqui já fez algum diagnóstico diferente desses no sangramento de segunda metade da gestação? Alguém aqui já pegou alguma paciente com sangramento uretral ou retal e ela achava que era vaginal? Vamos conversar aqui, podem levantar as dúvidas de vocês, contar causos da vida, que isso aqui é aberto mesmo para a gente poder se comunicar, perfeito? E mesmo depois, quem for assistir essa live, que fica gravada aí no nosso Instagram, se quiserem mandar alguma pergunta, comenta aí, que a gente vai acabar acompanhando e conversando também, mesmo que não ao vivo, tá bom? Então eu acho que o principal tema aí é a placenta prévia, né? E eu até vou começar com uma parte muito que me dá até um pouco de tristeza de falar isso pra vocês, mas existem
diferentes classificações de placenta prévia. Isso é uma puta sacanagem, na minha opinião, porque é um negócio que não tem muita dúvida, né? Deveria ter como se fosse na cardiologia, né? A gente tem um protocolo e segue aquilo lá. Não, cada um chama do jeito que gosta. Infelizmente, várias escolas seguem padrões diferentes de diagnóstico e nomenclaturas diferentes. E isso confunde muito a cabeça do estudante, até mesmo dos obstetras, tá? Porque um radiologista que vai laudar, às vezes ele bota um nome que confunde, tá? Porque tem nomenclaturas mais antigas e demais de agora. Mas basicamente o que a gente tem que saber é o conceito clássico que a placenta prévia é aquela placenta que está inserida no segmento inferior do útero em uma gestação que já passou 26, 28 semanas, a depender do protocolo que você vai levar. Então vamos imaginar aqui juntos? Vamos imaginar aqui o corpo do útero, aí a gente vai ter o istmo e o colo, fechou? O que é o segmento inferior? A região que vai fazer com que o istmo e o corpo virem um só quando a paciente está no terceiro trimestre. Então, antes a gente tinha o istmo, ele vai dilatando. Essa região aqui é o segmento inferior. Fechou, gente? Então, é uma coisa um pouco... não é muito clara anatomicamente, né? Então, é já quando tá mais pra frente mesmo. Mas, na verdade, o que a gente tem que lembrar de uma maneira muito simples, assim, que o normal é a placenta tá lá em cima, ela ser fúndica, tá? Então, a placenta normalmente se insere no fundo do útero, fechou? Então, eu tenho placenta, bebê e colo do útero. Quando eu tô falando em placenta prévia, isso muda. Eu tenho fundo do útero, bebê, placenta por aqui no meu segmento inferior e o colo. Então, eu tenho uma placenta bem mais baixa, bem mais próximo do local onde eu vou ter a dilatação para nascer o bebê. E às vezes essa placenta, ela passa em cima. E aí são as mais graves, né? Porque o que acontece? Eu tenho um local por onde o sangue pode sair, tá? E se a paciente entrar em trabalho de parto, a placenta nasce antes do bebê. Na verdade, a gente vai ter aí catástrofes, porque daí é sangramento pra dedéu, pra dedéu, pra dedéu. Assim, abre a torneira, é desesperador, assim, das piores situações que você pode acompanhar, é uma placenta prévia sangrando que você não consegue controlar. E é a torneira mesmo, essa é a imagem que eu falo. Abriu a torneira e vai, principalmente se ela estiver em trabalho de parto, tá? Então essa é a imagem que eu queria que vocês tivessem em relação à inserção adequada da placenta. O que o Ministério da Saúde fala em relação à classificação? Ele coloca 3 tipos de placenta. A placenta baixa, que é aquela que está próxima do colo do útero, mas não o atinge. A placenta marginal, que é aquela, ó, pensa que a minha cabeça é o colo do útero, a placenta tá aqui, ó, margeando o orifício interno do colo do útero. Ou a completa ou centro total, que é aquela que passa tudo. Então, o nosso limite anatômico para poder falar em relação a qual é o tipo de placenta prévia é o meu colo do útero, o meu orifício interno do colo do útero. Então, placenta baixa tá aqui, pertinho, mas não chegou nele. Marginal aqui, completa ou centro total aqui. Isso é o Ministério da Saúde, tá? Mas a gente tem uma classificação que é mais utilizada mundialmente falando atualmente pelo ACOG, pelo Royal College, pela Organização Mundial de Saúde. Aí eles já falam em 2 tipos. A placenta de inserção baixa ou a placenta prévia e ponto. Ela é prévia e ponto, ok? A placenta prévia, ela recobre parcial ou completamente o meu orifício interno do colo do útero. Então ela tá aqui ou ela tá aqui. Ela é prévia. Simplificou um pouquinho, né? Ou a placenta de inserção baixa. Aí eu vou pedir para que vocês tenham uma imaginação 3D. Porque lembra que o útero tá todo aqui, né? Então, é toda a placenta que tem a inserção até 2 centímetros do orifício interno do colo do útero. Então, a gente imagina que a gente bota um compasso aqui, abre 2 centímetros e gira, tá bom? Então, se ela tá num raio de 2 centímetros do orifício interno do colo do útero, ela é chamada de placenta prévia e ponto final. Essa é a nomenclatura mais utilizada hoje em dia, mas vocês podem acabar ainda ouvindo aí placenta centro total, placenta completa, e é isso que tá, inclusive, no protocolo do Ministério da Saúde atual, tá? Então, que droga, né? Podia simplificar e falar, ou ela é baixa, ou ela é prévia. Mas não, eles gostam de complicar na obstetrícia.
Perfeito, gente? A incidência é 1 em cada 200 gestações. Então, assim, Má, isso é pouco. Cara, não é pouco, não. Tá? Para os graves problemas que elas podem vir a apresentar, a gente tem que ficar de olho, sim. E a gente tem que lembrar uma outra coisa. A gente sempre lembra, né, das pacientes com múltiplas cesáreas prévias ou cirurgias uterinas prévias. Mas, gente, vocês sabiam que é 5 vezes mais comum em multíparas, inclusive em multíparas que não têm essa quantidade de cirurgias intrauterinas? Por quê? Porque, na verdade, a fisiopatologia, o porquê que essa placenta acaba anidando, né, nesse segmento inferior, é porque aquele endométrio já foi muitas vezes mexido, lesionado, etc. Então, mesmo quando a paciente, ela não tem tantas cirurgias, eu tenho mais risco de ter essa placenta mais no meu segmento inferior do colo do útero. Então, eu quero que vocês se lembrem que multíparas tem muito mais placenta prévia do que nulíparas, tá? Do nosso fator de risco principal, então, partos cesáreos, que aqui no Brasil, né, é uma chuva. Então, quanto mais cesarianas você tem, maior o teu risco de ter uma placenta prévia e maior o teu risco de ter a grande complicação porcaria da placenta prévia, que é o acretismo placentário. Idade materna avançada também tem relação, a multiparidade que eu falei pra vocês, tabagismo também, técnicas de reprodução assistida também aumentam esse risco, gemelaridade por um outro motivo que eu já vou comentar também, mas assim, de uma maneira muito simplória. Gêmeos, mesmo que tenha uma massa placentária única ou 2 placentas, gente, é uma placenta maior, concorda? Então eu tenho mais chance realmente dessa placenta anatomicamente estar mais próxima do meu colo do útero, não tem jeito. E história pregressa. Oi, boa noite, Helena. E história pregressa de placenta prévia também. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a grande maioria das vezes, tirando aí a gemelaridade, gente, eu tenho fatores de risco para eu ter um endométrio meio lesado, meio lesionado. Então, tenho várias cicatrizes, então eu tenho lesão do meu endométrio. Ela é tabagista? Anóxia também tem lesão. Não é tão favorável assim para o meu embrião que caiu dentro da cavidade lá e nidar no fundo, que é o lugar que eu gostaria que ele nidasse. Curetagem anterior, mexeu no meu endométrio, cicatrizou. Multiparidade, várias vezes a placenta já teve lá e já saiu, já dequitou e já sangrou. Aquela coisa. Técnicas de reprodução assistida. Aí já vem aquela ideia de que essa paciente tem uma subfertilidade ou uma infertilidade, que talvez ela tenha um endométrio também lesionado, né? Então, tudo tem um pouquinho a ver com o endométrio desfavorável. Aí, acaba acontecendo uma decidualização inadequada. Então, vamos parar para pensar. Caiu lá o meu embrião dentro da cavidade no meu 5º dia pós-fertilização, fecundação. Aí ele vai procurar um lugar super maravilhoso para ele nidar e começar a desenvolver. Porque é o que ele quer. Ele quer o melhor lugar possível. Mas aí ele chega lá na cavidade uterina e ele fala, cara, não tá legal. Esse fundo aqui, que é onde eu gostaria de nidar, não tá legal. Tá meio meleca. Então, vai acabar procurando um local mais baixo para poder implantar. E aí tem um raciocínio de um possível motivo de ter essa placenta de inserção mais baixa, mais próxima aí ao orifício interno do meu colo do útero. Então o embrião tá procurando um lugar melhor para ele nidar. É simplesmente isso que acontece. E aí, na hora que ele adere, ele muitas vezes tem uma decidualização inadequada. E essa decidualização inadequada faz ir crescendo para o lugar onde eu tenho um endométrio, teoricamente, um pouquinho melhor. Então, eu tenho uma anidação tardia e uma busca por uma região com uma vascularização melhor para que haja anidação. Perfeito? Menos no gemelar, que eu falei que é mesmo pelo tamanho da placenta ou por duplicidade de placenta. E isso vai acabar fazendo com que a paciente tenha uma placenta aí de inserção mais próxima ao orifício interno do colo do útero. Perfeito? Beleza, gente. Então, a gente entendeu o que acontece para eu ter uma placenta prévia. A gente entendeu os fatores de risco. Não tem mais dúvida, não preciso mais decorar. É só eu entender que eu tenho um endométrio lesionado e que meu embrião, ele não é burro. Ele é inteligentíssimo. Ele quer o melhor lugar possível. Mas não existe um lugar maravilhoso. É o melhor lugar possível. Tá? Quadro clínico dessa paciente, quando ela vai chegar, a gente já sabe, né? O tema da nossa aula. Ela tem uma hemorragia da segunda metade da gestação. Ela vai sangrar. Mas eu gostaria que vocês tivessem na cabeça essa imagem, que é muito clássica. A história que a paciente vai te contar.
Claro que eu vou dar uma exageradinha, né? Porque eu sou exagerada mesmo. Mas assim, a ideia é, a paciente estava em casa vendo a novela, tava lá assistindo Pantanal, o último capítulo de Pantanal com o maridão, feliz, sentada. De repente ela se sente molhada. Só isso que ela sente. Só que ela nem olha o que aconteceu, ela continua lá vendo a novela dela. De repente, na hora que ela olha, ela vê sangue, ela faz: meu Deus, sangrei. Então é um sangramento indolor, do nada, não tem uma causa aparente. Ela estava assistindo Pantanal e aí ela sangrou. Aí ela falou: meu Deus, não é que ela bateu ou ela sentiu uma dor, é do nada. Normalmente começa do nada e termina do nada. Então tem um início e um término meio súbito e a cor é vermelho vivo, vermelho rutilante. Não é escuro, nem nada disso. Só que até que ela desesperou porque ela viu sangue, mas ela não tem dor. O tônus uterino tá normal e o bebê normalmente tá mexendo bem. Então essa é a clássica história da placenta prévia. Primeira vez que sangra, né? Tava tranquila, sangrou, desesperou porque viu o sangue e saiu correndo aí pra poder fazer a avaliação no hospital. Então ela vai chegar no hospital mega nervosa, porque ela sangrou. Só que no fundo, ela sabe que o bebê tá bem, porque normalmente ele tá mexendo e ela não tá com dor. Perfeito? Essa é a história clássica da placenta prévia. Perfeito? Dá pra gente diferenciar só por isso do nosso grande diagnóstico diferencial, que é o descolamento prematuro de placenta, que a paciente chega já arrancando os cabelos de dor, né? Hipertonia, aquela loucura que a gente vai falar já já. Tá bom, gente? Então, assim, conversar com essa paciente é um pouquinho mais tranquilo do que com a paciente com DPP, mas ela tá muito nervosa, porque sangue assusta muito. E aí a gente vai fazer o nosso exame especular e a gente vai ver realmente ou um sangue coletado ou um sangramento ativo vermelho vivo. Mas na hora que a gente pega o BCF tá lá. E na hora a gente tem que respirar fundo e não fazer exame de toque. Aí é proibido, completamente proibido. Não dá nem pra sonhar. Não vai fazer exame de toque. Porque senão você vai transformar essa placenta prévia, pensa que ela tá aqui embaixo, próxima do meu orifício. Aí eu vou com o meu maravilhoso dedo, faço assim, ó, pimba. E aí eu descolo a placenta. Aí eu transformo a placenta prévia num DPP. E aí é catástrofe. Muda todo o nosso ritmo e aí sim a gente vai ter que resolver a gravidez independente da idade gestacional. Ficou claro isso pra vocês? É bem isso. Pra quem nunca viu isso no pronto-socorro, pra quem é estudante, pra quem é sortudo, pé quente, né? Nunca pegou uma dessas no pronto-socorro também. Essa é a história clássica. Perfeito? Bom, gente. E aí? Pra eu ter certeza se é uma placenta prévia ou não. Ok, o ideal é a gente pedir um ultrassom. E aí esse ultrassom vai mostrar pra gente a inserção placentária. É muito interessante, inclusive, a depender do lugar onde você estiver, você escrever no pedido do ultrassom. Porque a gente pede ultrassom obstétrico ou ultrassom obstétrico com Doppler, né? A gente tá acostumado a fazer o xizinho. É escrever assim: favor avaliar inserção placentária. Porque a gente tem, às vezes, uma super dificuldade de comunicação com os nossos colegas. Então a gente tá aí no pronto-socorro tocando ficha, né? Trabalhando igual uns loucos. E a gente pede um exame e o exame vai. Só chega um papel pro colega da radiologia. Aí o colega da radiologia não sabe a história da paciente. Ele não sabe aonde ele deve focar. O que você quer ver nesse exame? Então eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi aí ao longo da minha vida, como obstetra, de alto risco, punk rock, assim, aquelas que estão acostumadas com muita bucha, é aprender a conversar e a falar com os nossos colegas o que a gente quer. Porque ninguém tem bola de cristal. Senão ele vai falar: olha, o bebê tá bem, a placenta tá bem, o Doppler tá bem. Mas ele não vai te falar exatamente o que você quer. E o melhor ainda, se você tiver a opção ou a oportunidade de fazer uma solicitação de um ultrassom com componente transvaginal, melhor ainda. Mas aí eu aposto que vários de vocês aí pensam: mas eu não posso fazer exame de toque. Mas eu posso entrar com um transdutor? O que vocês acham? Vocês acham que o ultrassom transvaginal aumenta o risco de descolar essa placenta? Quem tem medo de pedir ultrassom transvaginal nesses casos aqui de vocês? Sem vergonha de falar. Porque assim,
Quando você não tá habituado a fazer ultrassom, ou até dá medo, porque assim, se a Má falou que eu não posso fazer exame de toque, por que eu vou entrar com um transdutor deste tamanho pra poder ver? Isso não vai descolar a placenta? Na verdade, não. Porque, gente, o transdutor transvaginal tem aqui os cristais na pontinha. E eu quero que vocês imaginem como se fosse o nosso olho. Então, eu tenho um olho na pontinha, tá? Eu não preciso ir lá na placenta para poder olhar. Eu vou botar gel na vagina, vou encapar o meu transdutor e eu vou colocar aqui, mas eu não preciso fazer força, porque é o meu olho. Então, eu só vou olhar. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o transvaginal, para poder avaliar onde essa placenta se insere, é delicadíssimo, tá? Aí a gente entra delicadamente, sem fazer muita pressão e olha. Então é como se eu estivesse tirando o meu olho, colocado aqui na ponta do meu transdutor e entrasse para poder enxergar. Combinado? Então não tenho medo. E se você é radiologista, tem colegas radiologistas, manda para eles, porque eu não preciso fazer força. É diferente de um transvaginal, às vezes, que a gente precisa avaliar a vagina mesmo, septo reto vaginal, sabe? Que a gente aí precisa cutucar mesmo. Esse ultrassom transvaginal é delicadíssimo. E aí eu vou olhar, porque eu peguei o meu olho, coloquei meu olho na ponta do transdutor, eu vou ver, vou falar, vou conseguir até medir o orifício interno até a borda da placenta. E aí você conta pra gente se ela é uma placenta prévia, ou se ela é uma placenta de inserção baixa e o quanto de diferença que eu tenho. Muda a conduta? Muda a conduta. Completamente. Perfeito? Má, mas aqui onde eu tô não tem ultrassom. Aí, meus queridos, se você pega uma paciente com esse quadro e o bebê tá bem, não toca. Deixa ela internada, tá bom? Observa e tenta pedir aí uma avaliação ou transferência, porque placenta prévia precisa realmente de uma retaguarda muito, 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 muito grande, hospitalar, neonatal. Temos uma pergunta aqui, da Eduarda. Placenta prévia acompanha no pré-natal de alto risco se completa e até 28 semanas? Placenta de inserção baixa, né? Que sangra. O ideal é que já acompanhe aí no pré-natal de alto risco. Para bater martelo realmente do diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos 26, 28 semanas, né? Vocês sabem que eu tava lendo, inclusive para escrever um material aqui para o GeoPapers essa semana, algumas literaturas relacionadas à SWOG, né? Que é a Federação Internacional de Ultrassom e Ginecologia e Obstetrícia. E eles falam que desde as 16 semanas, se a placenta ela já passa pelo orifício interno do colo uterino, a chance dela conseguir migrar e sair de uma placenta de inserção baixa é muito baixa. É tipo 5 a 10%, mas eu não posso bater martelo, tá? Então, assim, sem pensar em protocolo, lendo, e mesmo pela experiência clínica, se eu tenho com 20, no morfológico do segundo trimestre, uma placenta que ultrapassa já o orifício interno, não é uma placenta que, tipo, tem mais chance aí de subir, eu já mandaria aí pro alto risco para poder acompanhar. O máximo que vai acontecer é devolver para baixo risco e tá tudo bem. Mas é uma paciente que precisa de um olhar muito diferente e de orientações muito específicas, né? Porque a gente vai falar aí de repouso, é super difícil você falar sobre repouso, sobre abstinência sexual, né? E aí, às vezes, você precisa realmente ter um traquejo para poder tocar isso da melhor maneira possível. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. Então, Eduarda, espero que você tenha entendido. Se tiver mais dúvidas, pode mandar. O Gilson, até quantas semanas a placenta pode migrar? Eu acho que isso é uma coisa legal pra gente conversar sobre o que é esse fenômeno de migração placentária. Gente, não é que a placenta migra, ela vai e ela sobe. Não é isso, né? A gente tem que pensar que o útero, gente, é uma bolsa de músculo. Vocês vão ouvir eu falar isso todas as aulas que eu for dar e todas as lives que a gente vai batendo papo. O útero é uma bolsa de músculo. Então, na hora que ele vai crescendo, que é onde ele vai realmente crescer, ele faz hiperplasia e hipertrofia. E ele vai subindo. Não é que a placenta migra, é que quando o útero vai crescendo, a placenta
vai vindo junto, gente. Ela vai subindo junto, ela migra. Mas não é que ela migra, que ela sobe. Ela grudou naquele lugar e ela vai se desenvolver e vai crescer pro lado onde tem melhor vascularização. E ela vai subindo junto do útero. Então a gente acaba falando, gente, que 26, 28 semanas pra gente bater martelo realmente se ela vai continuar subindo ou não. Porque daí eu já formei o meu segmento inferior legal e já tô aí com muito difícil dessa placenta, desse útero crescer bastante naquela região e ela sair daquele local. Combinado? Mas já vi sim placentas que eram placentas, estavam próximas, ao redor de 2 centímetros do raio, né, do orifício interno do colo do útero com 25 semanas, com 28 semanas elas estarem um pouquinho mais pra cima, né? Perfeito? Bom, se eu conseguir fazer meu ultrassom, então, com componente transvaginal, nota 1000, mas eu sei que essa não é a realidade de vários locais. Não tenho isso, interna e observa, acompanha essa paciente, pede para ir para um lugar, ou pelo menos, se no dia seguinte, durante o dia, que tem muito hospital que não tem ultrassom à noite, né? Se for à noite, isso, que é sempre à noite, né? Sempre à noite. Mas tem que avaliar. Eu estou num lugar onde eu não tenho um especialista de nada. Bota na regulação. Bota na regulação. Respira fundo, fica em cima e bota na regulação. Perfeito, gente? Maravilha. E a conduta na placenta prévia, né? Outra coisa que dá angústia pra gente. Primeira coisa, a paciente tá estável? O sangramento parou? O bebê tá bem? Ou não, né? Então, é super individualizado, né? Então, se a gente pegar uma paciente que tá sangrando e não para de sangrar, e ela instabiliza, aí é game over, independente da idade gestacional, pessoal. Mas que nem eu falei pra vocês, a grande maioria das vezes sangra e para de sangrar. Do nada. São os casos que a gente fica mais feliz. E é bom a gente mentalizar isso. A Marina falou que sangra e de repente para de sangrar. Vai parar. Então, paciente estando estável, bebê estando estável, a gente fica em cima para avaliar a vitalidade, coloca cardiotoco. Ótimo. Agora, parou? Beleza. Interna essa mulher. E deixa ela internada em observação por pelo menos um período. Aí vai depender da idade gestacional dela, né? Claro que se for uma gestação já mais pra frente, às vezes a gente resolve, tá, pessoal? Mas em gestações pré-termo, a gente normalmente para, respira, controla. Estabiliza a mãe, avalia bebê. Se ela tiver menos de 34 semanas, se ela tiver naquele entre-meio, entre 24 e 34 semanas, vamos fazer as medidas para prematuridade. Porque aí sim, eu tenho um risco grande desse bebê nascer nos próximos dias, próximas semanas. E se eu tenho esse risco grande, eu preciso fazer com que esse bebê esteja bem. Aí, gente, corticoterapia, se for até antes de 34 semanas. Se for antes de 32 semanas e for nascer, não esquece de fazer neuroproteção com sulfato de magnésio. E se ela não vai estar em trabalho de parto, a grande maioria das vezes, aí a gente pode observar. Não adianta querer coletar estreptococo em paciente sangrando, que não vai dar certo. E deixa ela lá quietinha. E se ela não tá em trabalho de parto, eu não preciso entrar com piscilina. Não preciso. Mas não esquece, gente, que a gente precisa fazer com que essa paciente ela esteja estável, que a gente fique de olho. E que tem muito risco de, se nascer, ela precisar de transfusão. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, chegou, vai internar, coleta uma reserva de sangue. Pelo amor de Deus. Porque às vezes volta a sangrar do nada e sangra pra caramba, instabiliza. E você já tem aí teu sangue tipado e separadinho direitinho pra você usar e não ter grandes surpresas. Então, entre 24 e 34 semanas, pessoal, interna, se ela estiver estável, acompanha o bebê e investiga. E se você estiver suspeitando, tiver muitos fatores de risco para acretismo placentário, aí a gente vai tentar fazer esse ultrassom com uma pessoa bastante experiente, se tiver no serviço. Eu posso fazer um ultrassom obstétrico com Doppler, com componente transvaginal, eu não preciso de outro exame para fazer diagnóstico ou suspeita de acretismo placentário, tá, gente? Mas é muito comum a gente pedir ressonância, mas a gente não precisa da ressonância. Se eu tenho um ultrassonografista que fala, é isso aí,
tem sinais de acretismo, eu não preciso confirmar com a ressonância. A conduta vai ser a mesma. Mas eu tô na dúvida, tô num serviço que eu tenho mais dificuldade. Pede uma ressonância para poder ver se tem sinais de acretismo, tá? Mas a ressonância também erra, tá bom? Às vezes a placenta sai na tua mão. Não é incomum, aliás, né? Lá no HC, a gente, quando eu fazia minha residência e era preceptora lá, acho que foram uns 2 ou 3 casos que a gente fez toda aquela parafernália de todas as equipes juntas. E que bom, porque a gente estava preparado, né? Caso fosse um acretismo, percretismo, o que for. E a placenta saiu na mão. E a gente comemora, mas é um movimento gigante para que a gente diminua aí muitos riscos da paciente. Bom, gente, tem mais uma perguntinha aqui. Ácido tranexâmico para ajudar a parar de sangrar. Não, a gente não pode. Enquanto ela estiver gestante, com o bebê lá dentro, a gente não pode. Porque a gente vai acabar fazendo trombose na própria placenta, né? Então, a gente não vai conseguir estancar esse sangramento, porque esse sangramento está acontecendo principalmente porque a placenta tá passando aqui, só que a gente não vai conseguir fazer só naquela região. A gente vai acabar passando esse ácido tranexâmico pro bebê e pra placenta que tem que estar lá em atividade em trocas. Então, ele é proibido durante a gestação, tá bom? Beleza, gente. Então, a gente já falou aí das pacientes pré-termo com sangramento controlável. E se isso acontecer, essa paciente vai ficar em repouso, abstinência sexual, sem atividade física, de preferência internada, até 37 semanas, que é quando a gente indica a resolução do parto, se a placenta tiver aí alguma comunicação com o orifício interno do colo do útero. Não tô falando da placenta de inserção baixa, tô falando da placenta prévia. Então, é aquela que recobre totalmente ou parcialmente o orifício do colo do útero. E aí, a indicação é cesariana. Não dá para ter parto normal de placenta que tá ultrapassando parcialmente ou completamente o orifício interno do colo do útero. Algumas escolas falam em resolução com 36 semanas. Ok, então a gente interrompe com 37 semanas as gestações com placenta prévia sem sinais de acretismo e é isso. Se chegou uma paciente com 37 semanas ou mais, tá? E eu fiz o diagnóstico de placenta prévia nela, aí é game over, gente, a gente não tem mais o que ganhar. Assim, termo, placenta prévia, game over, cesariana. Então assim, para lembrar, gente, sempre, 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 placenta tá passando pouco ou completamente o orifício interno do colo do útero, é cesariana e é indicação absoluta. Não tem o que fazer, tá bom? Agora, gente, se eu tiver uma placenta de inserção baixa, que é aquela onde ela tá num raio de 2 centímetros do orifício interno do colo do útero, não é uma indicação absoluta de cesárea, apesar de que muitas vezes acaba virando cesárea. Mas eu preciso ter muito claro que eu preciso fazer o acompanhamento desse parto em um local onde eu tenha uma sala cirúrgica pronta para uma cesárea e de fácil acesso. Porque muitas vezes acaba sangrando e... Calma aí. Chega! Ei, vocês dois! Vem aqui. Não. Tô trabalhando. Deixei me atrapalhar. Vem cá. Pronto. Participa junto no meio. Se alesse. Então, quando eu tenho uma placenta de inserção baixa, eu realmente posso até tentar se a paciente quiser muito. Mas a gente tem que falar pra ela que se sangrar demais, se descolar a placenta, game over, vira cesárea. Se eu tiver algum local que eu tenha dificuldade de conseguir um anestesista, de fácil acesso, de ter uma sala cirúrgica pronta, aí a orientação realmente é que seja cesariana. Mas não é obrigatório. Ah, ela é linda, né, Helena, minha menina? Ela é o meu amor. Tá bom, gente? Uma outra dica que a gente fala é a amniotomia precoce. Então, por quê? Porque se a gente rompe bolsa, a cabeça vai acabar descendo e a cabeça vai evitar que essa placenta descole. Então, a cabeça vai estar aqui, olha, e a bordinha da placenta tá aqui. Vai dar uma tamponada e a gente consegue dar uma segurada nesse sangramento, tá bom? Então, a gente tem que estar em cima e tem que ter facilidade aí para uma sala de cesárea. Aí vem o grande problema. E se eu tiver um óbito fetal? Aí é triste pra dedéu, gente. Difícil falar isso pra vocês, mas a gente tem indicação de fazer cesariana com feto morto em placenta prévia que recobre o orifício interno do colo uterino. Por quê? Porque, que nem eu falei pra vocês, a mãe vai sangrar horrores. Porque a placenta nasce antes do bebê.
mesmo que o bebê esteja morto. Então, são os partos mais tristes possíveis, assim, porque o feto morto, cesárea, morbidades, pós-operatório, cirurgia, é super difícil. Mas, os demais casos, aquelas placentas que não passam pelo orifício interno do colo do útero, a gente vai individualizar, como tudo em obstetrícia, né? O que é comum de acontecer em pacientes com placenta prévia, pessoal? Muitas vezes, pela placenta estar lá embaixo, o feto ele não fica cefálico. Ele pode ser pélvico, córmico, muitas vezes. Tem apresentações anômalas. Por causa do sangramento, às vezes esse sangue ele digere e acaba rompendo o bolso. Então, eu tenho mais chance de rotura prematura de membranas ovulares. Aliás, gente, esses são os casos mais difíceis, principalmente quando é pré-termo. Por quê? Rompeu bolsa, com 28 semanas é uma placenta prévia. E aí? Eu espero, faço corticoide ou já nasce pelo risco de sangramento? Isso não tem clareza em nenhum local, mas a gente tem que sempre pensar risco-benefício onde eu tô, se você vai conseguir ficar em cima ou não. E uma coisa que é muito engraçado, que na prática clínica você acaba vendo que é verdade, na hora que a placenta ela tá no segmento inferior, gente, e nasce o bebê, independente se cesárea ou parto normal, na hora que a gente vai ter o miotamponamento e o trombotamponamento, depois que nasce, que tem a dectação, esse segmento inferior ele tem uma dificuldade grande em contrair. Porque não era pra placenta estar ali. O segmento inferior não é igual ao fundo, né? Ele é um pouquinho mais fininho. E normalmente dá mais chance de fazer atonia. Então não basta você ter uma placenta prévia, sangrar, nascer um prematuro. Tu tem chance maior de fazer atonia uterina. E histerectomia. Então é bem ruim. E tem o acretismo placentário, né, gente? Que é basicamente quando a placenta se adere anormalmente aí na parede uterina e ela acaba infiltrando aí, passando aí a linha decídua, invadindo, tocando o miométrio, invadindo o miométrio ou até chegando até a serose e órgãos ao redor. São situações muito delicadas, são partos muito complicados e a gente sempre orienta a tentar ser a pessoa mais experiente mesmo que vai estar aí ditando a resolução da gestação que tem acretismo. Certo, gente? Normalmente a gente tem muitos estudos hoje em dia que mostram que é a decidualização inadequada, que tem uma relação muito forte com o acretismo placentário. E muitas vezes, na verdade quase 100% das vezes, tem o nascimento e a histerectomia no mesmo momento. Aí no mundo ideal de Disney, a gente estaria num centro onde eu tenha banco de sangue, UTI materna, UTI fetal, um parto programado, sem emergência, entre 36 e 37 semanas, rádio intervencionista na sala, oclui temporariamente as ilíacas internas, e aí a gente vai, tira o bebê. Muitas vezes a gente tira o bebê pelo fundo do útero, que a maioria das vezes as placentas com acretismo são placentas anteriores, né? Então a gente vai lá, para não fazer uma cesárea transplacentária, a gente tira pelo fundo do útero o bebê, fecha e faz a histerectomia. Tira o bebê, fala pra rádio intervencionista que eles acabam ocluindo as ilíacas, aí a gente consegue fazer essa histerectomia com menos sangramento, né? Mas esse é o mundo de Disney. Mesmo nos hospitais particulares a gente tem bastante dificuldade. Eu tenho um monte de imagem legal pra poder mostrar pra vocês, mas na live aqui eu não consigo mostrar. Eu vou tentar mostrar uma imagem aqui do meu laptop. Vamos ver se vocês enxergam. Aqui, olha essa vascularização toda, tá? Então, a gente tá aqui, a gente consegue ver que invade até quase a bexiga. Olha quanto vaso, imagina abrir aqui. Ah, senhor, é muito sangramento. Aqui é uma peça de um útero com a placenta, ó. Vê se vocês conseguem ver que a placenta invadiu até a serosa. Conseguem ver? Um dia a gente vai conseguir fazer lives que eu consiga colocar algumas imagens pra vocês, mas por enquanto a gente vai nesse jeito tabajara. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha que falar sobre placenta prévia, que eu acho que é o nosso hot topic aí do bate-papo de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Contar de algum caso? Olha, esse ano a gente já teve, inclusive, saiu na televisão, na mídia, até uma colega obstetra faleceu de acretismo placentário com tudo organizado, de sangramentos imensos. Então é uma coisa que a gente se preocupa realmente bastante.
gente. É de arrancar os cabelos. É quando fala que o obstetra não sabe operar sim. Se não for um obstetra experiente para poder fazer um parto desses. Quando falam que qualquer pessoa faz uma cesárea, porque a gente cansa de ouvir, né? Cirurgião, não faz não. Tem que ser muito, 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 muito experiente. E quando a gente tá naquele desespero e é pego de surpresa, nossa, são aqueles partos que a gente nunca esquece. Certo? Gente, vamos ver. O Luan falou, é comum ver acretismo? Bom, eu tenho uma amostra muito viciada, né? Porque eu trabalho em UTI materna e eu faço muita patologia obstétrica. Então eu até que vejo bastante. E lá no HC a gente acabavam que chegavam essas pacientes pra gente poder fazer o acompanhamento. Eu tenho, infelizmente, esse viés. Não é tão comum, mas assim, quanto mais cesáreas anteriores a paciente tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma placenta prévia e eu tenho 3 cesáreas anteriores, no último protocolo que eu tava lendo, a tua chance de ter acretismo, nessa gravidez atual, 3 cesáreas anteriores, placenta prévia anterior, ela supera 40%. Se você tem 4 ou 5 cesáreas anteriores, esse risco chega a mais ou menos 60%. E então é bastante. Se você parar pra pensar, realmente acaba sendo bastante. Desculpa os meus pequenos. Então, ai, Lécia, eu tô toda descabelada pra vir pra live. Eu sou a Lécia descabelada. Certo? Então, assim, se você olhar pra esse número, você tem uma paciente grávida com uma placenta anterior, o número de cesáreas que ela tem é fator de risco, assim, muito grande para acretismo placentário. Bom, gente, DPP não tem muito segredo, né? É aquilo que a gente já ouviu falar. Cara do Luan, assusta pra dedéu. Por isso que a gente tem que falar das epidemias de cesárea. Eu não sou xiita, mas parto normal é a melhor coisa do mundo. A gente precisa levantar super essa bandeira. Porque quanto mais cesáreas, mais riscos de acretismo placentário e placenta prévia, de complicações que as pessoas não têm noção da gravidade, tá? Então a gente tem que realmente tentar fazer com que a gente mude esse estigma de Brasil e cesárea eletiva, tá? Porque temos complicações importantes relacionadas a isso. DPP, pessoal, descolamento prematuro de placenta. Então é a separação da parcial da placenta que era normalmente inserida, então é aquela placenta que tá no fundo do útero, não tá tão próximo do orifício interno do colo, antes da expulsão do feto. Então a placenta descolou antes do bebê nascer, e normalmente a gente fala isso que é depois das 20 semanas, porque quando acontece antes a gente fala que é um abortamento, né? 1 a 2% das gestações vão ter placenta prévia, vão ter descolamento prematuro de placenta. É coisa pra dedéu. 1 a 2%, DPP, 1 a 2%, caramba! E vamos falar em fatores de risco de DPP? Todo mundo acaba lembrando, né, dos clássicos, síndromes hipertensivas, traumas abdominais. Síndromes hipertensivas, é muito comum da gente ver DPP. Aí a gente pensa que é só o pico da pressão que faz a placenta descolar, né? Não é. Essa paciente provavelmente já é uma paciente que fez uma formação placentária inadequada. Então, a infiltração placentária, a decidualização não foi tão legal. Então, ela é uma placenta mais frágil, muito provavelmente porque pela pré-eclâmpsia ou pela hipertensão crônica com a pré-eclâmpsia sobreposta, ou uma paciente com trombofilia, que a placenta também não formou tão legal, são esses fatores de risco. Aí ela faz um pico hipertensivo, essa placenta já é nota 6, nota 5, aquela área não aguentou e descolou, tá? Uma outra coisa que faz colar a placenta é a descompressão abrupta do útero. Então, eu tenho uma gestação com polidrâmino, hilo aumentado, e aí rompe bolsa. E aí sai um monte de água. E aí, rapidamente, meu útero contrai. E aí, se eu tenho uma bordinha que não tá 100% lá, eu posso descolar. É um outro motivo. Tabagismo, né? Pela anóxia geral e pela formação placentária mais frágil. E a gente também vai lembrar que o uso de drogas, principalmente aquelas drogas que fazem vasoconstrição e picos de pressão, como a cocaína, tem relação direta. Mas também tem o trauma, né? Então, toda paciente que tem trauma automobilístico, principalmente se ela tá com o cinto de segurança na frente da barriga, a gente tem que ficar de olho. Ela vai chegar para poder ser avaliada, a gente tem que ficar de olho.
se esse trauma não descolou um pedacinho da placenta. Então é o grande medo do obstetra quando vai atender um trauma. E o pessoal que trabalha com trauma tem que ficar de olho nisso, porque eles vão olhar para a paciente, eles vão esquecer às vezes que a paciente teve um trauma abdominal e pode descolar essa placenta. E aí, complicações materno-fetais. Então a fragilidade vascular e a fragilidade placentária são os fatores principais. Qualquer doença que faz a placenta infiltrar menos tem mais chance de ter DPP. Qual é o quadro clínico, né? Então a gente falou da placenta prévia, a diferença para DPP é que o sangramento vaginal em geral é escurecido, pensa que tá descolando lá de cima, ele vai digerir, vai fazer coágulo, tá dissecando aqui a região lateral da membrana e já vai sair mais escuro. Então o sangramento é escuro e vai ter dor, né? Porque sangrou, tá infiltrando a musculatura do útero e, cara, músculo não gosta de ser infiltrado. Então, o que o útero vai fazer? Contrair, contrair, contrair. É diferente da placenta prévia que tá sangrando lá embaixo e saindo pelo orifício. No DPP, eu faço coágulo mesmo. E esse coágulo vai infiltrar aí com tudo o músculo. E aí eu tenho dor, sangramento, hipertonia. E o bebê começa a perder vitalidade, porque esse sangramento tá saindo do bebê. Então, a gente tem vitalidade fetal inadequada. Então, aquela paciente que eu tava falando que tava assistindo Pantanal e sangrou e que tava tranquila, ela, se tivesse tido um DPP, ela ia ter dor, não ia estar sentindo o bebê, ia ver o sangue, ia estar em franco desespero. Então, dor, hipertonia, sangramento escurecido e alteração da vitalidade fetal é DPP, tem cara de DPP, tem cheiro de DPP, tem tudo de DPP, é DPP. A gente vai ter a bolsa das águas tensas, hemoâmnio, e aí, o que a gente costuma fazer? Romper a bolsa, para poder diminuir essa pressão. Mas eu fiz diagnóstico de DPP, a minha conduta é muito clara e é única. Parto. Tô na dúvida se é DPP, se não é DPP. A gente precisa tentar ter possibilidade mínima de dúvida, porque o tempo num DPP faz toda a diferença. Então tem hipertonia, sangramento, paciente está com muita dor, paciente está com pico de pressão, hemoâmnio, membranas tensas, vitalidade prejudicada, é DPP, eu não preciso pedir um ultrassom, nenhum exame. Eu já posso indicar o parto. Independente da idade gestacional? Sim, gente. Independente da idade gestacional. Tá? A gente vai estabilizar a mãe, coletar exames e a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele coágulo, diferente da placenta prévia, ele vai consumir fatores de coagulação. E essa paciente vai entrar em CIVD, se você não fizer nada e se você não ficar em cima. E esse bebê vai morrer, porque a placenta vai continuar descolando. Então é para poder pegar a paciente, botar ela embaixo do braço e levar no centro cirúrgico. Não tem essa história de, eu só tenho sala daqui a 2 horas. DPP é DPP, gente. Acabou. É DPP, pega ela embaixo do braço e vai. Quantas vezes o anestesista não quis me matar nessa vida? Porque eu entrava de roupa, sim, no centro cirúrgico. DPP, preciso de uma sala. E eu ficava com essa cara, eles querem me matar. Eu fazia assim, tem que nascer, agora. Mas vai entrar a cirurgia letiva. Eu sinto muito pra cirurgia letiva, eu preciso dessa sala. Blu, eu entrava. Porque o tempo faz toda a diferença aí pra resolver um DPP. Tá bom, gente? Feto vivo e viável, nascimento. Via de parto, não precisa ser cesariana, é via mais rápida. Por quê? Tô falando que tem hipertonia, dor, essas contrações mais importantes, gente. Muitas vezes é um parto muito rápido. Então, se chega uma paciente com 7, 8 centímetros, que às vezes acontece isso, é super rápido, porque a fibra do músculo tá lá agindo, rompe bolsa, amniotomia, diminui a pressão e, às vezes, nasce muito rápido. Mas só essas situações que pode nascer de parto vaginal. Quando eu tô com 2 centímetros da DPP, é via mais rápida, aí é cesariana, é aquela hora que você vai entrar aí no centro cirúrgico e, sinto muito, a DPP precisa nascer agora. Tá bom? Se a paciente estiver estável, o feto estiver bem, aí dá pra gente tentar o parto vaginal se estiver muito próximo do nascimento. Mas só se estiver muito próximo do nascimento, tá? Mas e se o feto for morto? Eu vou poder tentar um parto vaginal se ele tiver menos do que 6 horas de evolução e se a paciente não tiver nenhum sinal de coagulopatia. E se tiver algum risco materno iminente, aí a gente vai ter que indicar cesárea de qualquer maneira. A grande complicação nessas situações é o útero de Cuveler. O que acontece? Eu não falei pra vocês que o sangue vai invadir ou vai tentar entrar no miométrio?
essa musculatura, ela não vai conseguir contrair depois que nascer também. Então aumenta aí meu risco de atonia uterina de novo. E aí o sangue invadindo a musculatura, o útero fica bem arroxeado, fica bastante escurecido. A gente chama ele de útero de Cuveler. Pós o parto do DPP, ainda tem risco de ser IVD? Tem. A gente tem que ficar acompanhando essa paciente, ó, bem em cima, tá? Eu até queria mostrar uma imagem pra vocês que eu recebi num grupo de obstetras há pouco tempo de um útero de Cuveler, gente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Essa foto não é minha, o pessoal que passou. Olhem isso. Invadiu o sangue. Vocês estão conseguindo ver? É assustador. Eu não consegui dormir depois que eu vi essa foto. É um DPP que fez um útero de Cuveler, assim, que acho que nenhum livro tem uma foto dessas. Porque o sangue invadiu, viram que ele fica escurinho? E é muito, muito mais difícil dele contrair. Aí a gente tem realmente chance dela fazer atonia ainda. Nossa, né, Helena? Assustador. Eu juro que eu acho eu sonhei com esse útero quando eu vi. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Certo, gente? Então, acho que o principal pra gente falar era diagnóstico das duas principais patologias, placenta prévia e DPP. Lembrando que, se eu tenho um sangramento numa paciente que tá em trabalho de parto, eu tenho que lembrar aí da possibilidade de rotura uterina. É um pouco diferente. Em geral, a paciente está em franco trabalho de parto, com bastante dor, e aí sangra e a dor desaparece ou reduz muito. E aí a paciente choca na tua frente, porque sangra tudo pra barriga. E aí a gente vai tentar palpar a barriga para poder ver partes fetais. Não vem, a gente vai tocar, a gente não consegue tocar mais a apresentação. Isso são os sinais principais de rotura uterina. E o tratamento disso é laparotomia, para fazer rafia aí das lesões ou histerectomia e o nascimento do bebê. Rotura uterina é outra coisa que, assim, tem que sair correndo com a paciente embaixo do braço e levar e entrar no centro cirúrgico com tudo, assim. Eu sinto muito, amigos anestesistas. Mas, assim, entra e fala, precisa nascer agora. Não dá pra eu esperar, arrumar a sala, o cafezinho. Tipo assim, é agora, tá? Então, DPP e rotura uterina sempre. E rotura de vasa prévia também, por causa do bebê. Só para lembrar que o principal fator de risco para rotura uterina são as cesarianas prévias ou cirurgias uterinas prévias. Então, uma outra coisa que a gente tem que falar que são essas as principais coisas. E, gente, tá acabando o meu tempo aqui.